Bem-vindo, bem-vinda a essa aula onde a gente vai continuar a falar sobre TDD a partir do ponto onde a gente parou na primeira parte, que foi quando a gente implementou uma solução imperativa para fazer com que esses três testes da nossa função getFactorial passassem. Se você não viu ou não lembra como que a gente chegou nesse resultado, pausa esse vídeo e clica no link da parte 1 que eu vou deixar na descrição, senão você vai ficar perdido nessa aula. E aí, depois de assistir a parte 1, você volta para esse vídeo, combinado? Então até aqui os testes estão passando e na parte 1 eu disse que a gente iria refatorar esse código para uma abordagem mais funcional. Uma abordagem funcional nem sempre significa legibilidade na leitura do código, mas a gente vai aproveitar essa oportunidade de refactoring para falar sobre um conceito muito legal do paradigma funcional, a recursão. E antes de falar sobre recursão, é importante a gente observar algumas relações entre iteração e recursão. O modelo mental das duas abordagens consiste em entender como você quer resolver problemas executando o mesmo pedaço de código múltiplas vezes. A iteração está relacionada ao paradigma imperativo, enquanto a recursão é associada ao paradigma funcional. A abordagem da iteração para executar o mesmo pedaço de código múltiplas vezes é parte do paradigma imperativo, onde você diz ao computador, faça isso e depois faça aquilo e depois faça essa outra coisa e etc. Então, um código imperativo se baseia em comandos, em instruções. O mesmo pedaço de código é executado múltiplas vezes através de loops como for ou while. Conforme esses loops acontecem, a gente mantém um estado em que uma variável contadora ou um array ou um objeto tem o seu valor modificado. Ou seja, é um paradigma stateful. Um exemplo de contexto stateful é esse filme, Efeito Borboleta. O Ivan, que é o protagonista do filme, fica preso em um loop intemporal e em um contexto stateful, porque ele se lembra do que acontece no presente, passado e futuro e pode modificar certas ações dele. Já a recursão é associada ao paradigma funcional. Ao invés de comandos imperativos, você pensa na aplicação em pequenas funções que recebem um input e retornam um output. E a aplicação é composta de múltiplas funções componíveis que, no todo, executam ações mais complexas. Na recursão, quando um pedaço de código é executado múltiplas vezes, ao invés de loopings como na iteração, são criadas referências à mesma função. Uma função invoca a si mesma e essa função invocada invoca a si mesma novamente e assim por diante. Ou seja, invocações aninhadas são executadas. E ao invés de se ter uma estrutura stateful, em que valores são modificados no passar do tempo, a gente tem uma abordagem stateless, porque a invocação da função não precisa saber, por exemplo, quantas vezes ela foi invocada anteriormente. Tudo que ela precisa saber é qual que é o input dela e o que ela precisa fazer para retornar esse output. Também existe um filme que me faz lembrar como uma recursão funciona, Inception. Nesse filme, o Leonardo DiCaprio interpreta o Don Cobb, que faz parte de uma organização em que eles podem entrar nos sonhos das pessoas e dentro dos sonhos eles podem dormir novamente e entrar em um outro sonho dentro desse sonho. E dentro desse sonho, eles podem dormir de novo e entrar num próximo sonho. Então, quando eles acordam de um sonho de terceiro nível, eles estão no sonho do segundo nível e assim por diante. Esse filme é excelente, caso você não tenha assistido, fica a recomendação. Só prepara uma cadeira confortável, porque ele é um pouquinho longo. Então, tenha em mente que iteração e recursão têm aspectos em comum. As duas abordagens executam um pedaço de código repetidamente à sua maneira. E antes da gente refatorar esse código usando recursão, o que você precisa ter em mente é que recursão é o ato de uma função invocar a si mesma. Toda função recursiva tem duas regras. Regra 1, ela invoca a si mesma. Regra 2, ela tem dentro dela uma estratégia para que ela pare de ser invocada. E essa estratégia é chamada de base case. Se a gente simplesmente invocar uma função que só invoca a si mesma, como nesse exemplo, essa função vai receber o valor passado por argumento, retornar a invocação de si mesma com o valor passado por argumento, e vai repetir isso eternamente, como se o Leonardo DiCaprio caísse e ficasse preso num estado infinito de sonhos. Então, como que você para uma função recursiva?
para você ter uma estratégia de parar uma função recursiva, é necessário que você entenda o valor que é passado por argumento. No nosso caso, a função recebe um número por parâmetro. Então o ideal é a gente decrementar esse número a cada vez que a função for executada. Ou seja, as invocações para a gente chegar no fatorial de 3, por exemplo, seriam getFactorial 3, 2 e 1. Então para começar o nosso refactoring, a gente pode exportar a referência da função ao invés de exportar ela diretamente como a gente está fazendo. Então a gente vai declarar uma const getFactorial que recebe essa função. E nessa exportação, a gente vai passar a referência da getFactorial. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que os testes continuam passando. E agora, a gente pode comentar o corpo da getFactorial para a gente manter uma referência e a gente vai implementar a nossa função recursiva, especificando que se o número recebido por parâmetro for igual a 1, 1 vai ser retornado. Então, if number é igual a 1, a gente vai retornar 1. E depois do if, a gente vai retornar o número recebido por parâmetro multiplicado pela invocação da função com o argumento decrementado, que é number menos 1. Se a gente remover esse código comentado e salvar e olhar o terminal, os testes passam, mas a gente vai examinar passo a passo o que está acontecendo nessa função recursiva. É o seguinte, quando um código JavaScript começa a ser executado, existe uma stack. A stack é uma memória limitada alocada para executar o seu código. Toda vez que uma função é executada, um novo frame é criado e adicionado a essa stack. Depois que a função termina de executar tudo o que ela se propõe a executar, ela é destruída da memória. Então, o que acontece quando a getFactorial recebendo 3 por parâmetro é invocada? 3 não é igual a 1, então o if é ignorado, e no final da função, essa última linha do return vai multiplicar os números e retornar o resultado. Só que não tem como ela multiplicar o primeiro número, que é o 3, pelo segundo número, porque ela não conhece esse segundo número. Então ela invoca getFactorial recebendo 3 menos 1, ou seja, getFactorial recebendo 2. Nesse momento, um novo frame idêntico é criado. Só que agora, o número em questão desse frame é o 2. 2 não é igual a 1, então o if é ignorado, e no final da função, essa última linha com o return vai multiplicar os números e retornar o resultado. E novamente, não tem como ela multiplicar o primeiro número, que é o 2, pelo segundo número, porque ela não conhece o segundo número. Então, ela invoca getFactorial recebendo 2 menos 1 por argumento. Ou seja, getFactorial recebendo 1. Nesse momento, um outro novo frame idêntico é criado. Só que agora, o número em questão nesse frame é o 1. Dessa vez, 1 é igual a 1. Então o bloco de código do if é executado e o 1 é retornado imediatamente. O 1 volta para o frame anterior. E agora, nesse frame anterior, 2, que é o número em questão nesse frame, é multiplicado por 1 e o resultado dessa multiplicação, que é 2, é retornado para o frame anterior. E agora, nesse frame anterior, que é o primeiro frame, 3, que é o número em questão nesse frame, é multiplicado por 2 e o resultado dessa multiplicação, que é 6, é retornado através da invocação da função. Isso, de forma resumida, é o que acontece por baixo dos panos em uma recursão, ok? Agora, até aqui, a maneira com que a gente escreveu esses testes é chamada de Happy Path. O Happy Path é o cenário em que os testes que a gente escreve cobrem os inputs esperados. Ou seja, até aqui, a gente está presumindo, por exemplo, que o input da getFactorial vai ser um número. Só que uma aplicação também precisa ser testada através do Unhappy Path, que são os testes que cobrem aqueles inputs que a gente não espera. Para começar a escrever esses testes, primeiro a gente vai organizar os nossos testes em grupos, um para o Happy e outro para o Unhappy Path. Para fazer isso, a gente vai usar o describe, que é um método que permite a gente agrupar testes relacionados entre si. Então, abaixo desse import, a gente vai invocar o describe e a gente vai passar 2 argumentos para ele, uma string com o nome do grupo e uma função
que agrupa os testes e cria um escopo específico para eles. Então a gente pode inserir uma string happy path e então a gente pode selecionar todos os testes que a gente implementou até aqui e mover eles para dentro do describe. E a gente pode fazer isso segurando o Alt e pressionando a seta para cima. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente percebe que o describe fez com que a listagem dos testes fosse indentada abaixo do nome do grupo. Então, além de organizar o código, visualmente o nosso report também fica mais organizado. Então agora, nesse arquivo de testes, eu vou posicionar o cursor no início do bloco da função do describe e segurar Ctrl, Shift e pressionar o acento agudo, para que esse bloco seja colapsado e a gente possa continuar escrevendo sem ter que rolar a tela. Para descolapsar o bloco, a gente segura Ctrl Shift e pressiona o abre colchetes. Então aqui abaixo, a gente vai invocar outro describe, vamos inserir unhappy path e no segundo argumento, a gente passa a função que vai agrupar os testes do unhappy path. Tem pelo menos 4 testes que a gente pode escrever dentro desse unhappy path. Primeiro, lançar um type error se o valor passado por argumento for diferente de número. Segundo, checar se a mensagem do erro que foi lançado corresponde à mensagem especificada no teste. Terceiro, retornar 1 se o argumento passado na invocação da função for 0. E quarto, lançar um range error se o número passado por argumento for negativo. Para a gente testar se um type error é lançado se o tipo de dado passado por argumento for diferente de número, a gente vai invocar um test e inserir que se a invocação da getFactorial, ou seja, se a função for invocada sem argumento, um type error deve ser retornado. Então should throw a type error. E dentro da função desse teste, a gente vai inserir um try. Se a invocação da getFactorial sem argumento lançar um erro, a gente vai ter um catch que vai receber esse erro. E dentro do catch, a gente vai invocar um expect e inserir que a gente espera que o error.name seja, então, to be type error. Por que type error? Dentre os vários objetos de erros que o JavaScript tem, o type error é o mais adequado para esse caso, porque ele representa um erro em casos onde um valor não tem o tipo esperado. Então o que a gente está dizendo aqui é que se a getFactorial for invocada sem argumento, a gente sabe que automaticamente o JavaScript vai atribuir undefined para o parâmetro que a função recebe. E undefined é um tipo diferente do tipo number. Então a gente vai lançar esse type error. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que o esperado era um type error, mas o erro que a gente recebeu foi um range error. Então ótimo, a gente escreveu um teste que falha e observamos ele falhar. Mas por que essa falha aconteceu? Olha só, como o valor que esse parâmetro number está recebendo é undefined, aqui embaixo está acontecendo uma operação matemática envolvendo o undefined. Se aqui no console do browser a gente fizer qualquer operação matemática com undefined, por exemplo, o valor que a gente vai obter é none, porque o resultado dessa operação não é um número. Então, o que aconteceu aqui foi que a função retornou none até exceder o limite da stack. Para comprovar isso, se a gente executar um console.log na mensagem do erro, ou seja, error.message, eu vou salvar. Se a gente olhar o terminal, a gente vê que aconteceu uma repetição infinita até o limite da callStack ser atingido. Isso aconteceu porque, como none não é um número, ele não pôde ser decrementado e a função não parou de se auto-invocar. Então, eu vou remover esse console.log e já que esse objeto de erro está sendo exibido aqui nesse parâmetro, para evitar usar essa sintaxe de objeto.propriedade, a gente pode fazer um destructuring na propriedade name desse objeto e removermos esse error ponto. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que o teste continua falhando pelo mesmo motivo, ou seja, o destructuring que a gente acabou de fazer está funcionando. Para fazer esse teste passar com o mínimo de código possível, a gente vai dizer que se esse parâmetro number for diferente do tipo number, a gente vai lançar um type error. Então aqui abaixo a gente pode inserir um if typeOf number é diferente da string number, a gente vai inserir um throw new
type error. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que o teste passou. Só que a gente precisa especificar uma mensagem nesse erro, esclarecendo por que o erro aconteceu. Então, a gente pode duplicar esse teste e checar se quando a função é invocada sem argumento, a mensagem do erro dá match com a mensagem que a gente vai especificar. Então, should throw a type error with message, eu vou passar a mensagem entre aspas duplas, que vai ser get factorial should receive a number as argument. A gente vai modificar o destructor do catch e o argumento do expect para a propriedade message. E vamos substituir essa string, que é argumento do toBe, para a mensagem que a gente quer dar match. Como a mensagem é a mesma que a gente passou aqui na descrição do teste, eu vou recortar essa string, vou declarar aqui fora do teste uma const type error message que recebe a string que a gente recortou. Vou transformar essa string simples da descrição desse teste em uma template string e vou inserir uma interpolação dentro das aspas duplas e vou referenciar a type error message. E também vou referenciar ela como argumento do toBe. Se a gente salvar e olhar o terminal, o teste falha porque o esperado é que a mensagem do erro seja essa mensagem que a gente especificou, mas o valor obtido foi uma string em branco. Para fazer esse teste passar, primeiro a gente pode copiar essa string e colar ela como argumento do type error. Se a gente salvar e olhar o terminal, todos os testes passam. Só que a gente está usando a mesma string em dois arquivos diferentes. Para evitar essa repetição, a gente pode abrir o Explorer de arquivos com Ctrl+Shift+E e criar um diretório, na verdade criar um arquivo dentro do diretório factorial chamado utils.js. E agora a gente pode recortar essa const type error message, colar ela no utils.js, exportar ela e salvar o arquivo. Então aqui nesse arquivo do nosso código, a gente pode inserir um import, que vai ser um import nomeado da type error message. E aqui no from, a gente vai inserir que o arquivo está no mesmo diretório e se chama utils. Então agora a gente pode remover essa string, inserir a type error message e salvar. E a gente vai copiar esse import e colar ele no topo do nosso arquivo de testes e a gente já pode remover essa const daqui. Se a gente salvar e olhar o console, os testes continuam passando. E se for necessário modificar essa mensagem, por exemplo, a gente modifica ela só na atribuição da constante e essa modificação é refletida nos lugares em que essa constante é usada. Então eu vou fechar esse arquivo e agora a gente vai escrever um teste que checa se quando 0 é passado por argumento na invocação da função, 1 é retornado. Então a gente vai invocar um test, vamos inserir que a invocação da getFactorial recebendo 0 should return 1 e no corpo da função a gente vai inserir uma const actual que recebe o valor que a invocação da função recebendo 0 como argumento retorna e vamos inserir uma const expected que recebe o valor que a gente espera que a função retorne se ela receber 0 como argumento, que é 1. E aqui abaixo a gente vai invocar um expect referenciando a actual, vamos encadear a invocação de um toBe e passar a expected como argumento dele. Se a gente salvar e olhar o terminal, o que aconteceu? Recursão infinita e limite da stack excedido. Por quê? Porque a gente não implementou uma solução para lidar com o 0 recebido por parâmetro. E a função ficou invocando a si mesma várias e várias vezes. Então ótimo, escrevemos um teste que falha e vimos esse teste falhar. Para a gente fazer esse teste passar implementando o mínimo de código possível, primeiro eu vou recortar esse if do erro e passar ele aqui para o topo. E aqui nesse if mais abaixo, a gente pode adicionar uma nova verificação usando o operador OR na condição desse if. E a gente vai checar se o número passado por parâmetro é igual a 0. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que agora todos os testes passam. Ok. E um último teste que a gente vai implementar é lançar um range error se o número recebido por parâmetro for negativo. Por que um range error? Porque entre os vários objetos de erros que o JavaScript tem,
O range error é o mais adequado para esse caso porque ele representa um erro em casos onde um valor fora do limite esperado foi passado como argumento. Por exemplo, se a gente vier aqui no console do browser e inserir 5.97 e encadear a invocação do toFixed e passar -1 como argumento, o retorno dessa expressão é um range error que está dizendo que o dígito inserido como argumento deve ser um número entre 0 e 100. Então, a gente pode copiar esse teste do type error, vamos colar ele aqui abaixo, vamos inserir -1 como argumento da invocação da função e vamos mudar o nome desse erro para range error. Se a gente salvar o arquivo e olhar o terminal, a gente vê que o teste já passou. E isso não é o que a gente esperava. A nossa expectativa era que esse teste falhasse. Por que ele passou de primeira? Porque ele é um falso positivo. Olha só, não precisa fazer o que eu vou fazer agora, só observa o que eu vou te mostrar. Se na nossa implementação do código, antes do return, eu inserir um console.log passando number e salvar, olha o que está acontecendo. Um decremento infinito no number. E vai chegar um momento em que o terminal vai travar e a gente vai ter que pressionar Ctrl C para sair da execução dos testes. Ou seja, esse teste está passando porque a execução da getFactorial recebendo -1 por argumento realmente está lançando um range error. Só que esse range error está sendo lançado devido à execução infinita da getFactorial. Porque como a gente ainda não implementou uma solução para parar a execução da getFactorial quando ela recebe um número negativo como argumento, uma recursão infinita está acontecendo. E o range error foi lançado justamente porque o número de execuções da função excedeu o limite da call stack. Por isso que é muito importante você assistir o teste falhar logo depois que você escreve ele, para pegar falsos positivos como esse e entender por que eles aconteceram. O que a gente pode fazer então? Abaixo desse primeiro if que lança o type error, a gente pode inserir o outro if dizendo que se o number for menor que 0 ou se o number for maior que 20, a gente vai lançar com throw um new range error. Se a gente salvar e olhar o terminal, ok, o teste continua passando, só que agora, ao invés do teste passar devido à execução infinita da função, ele está passando devido ao range error que a gente acabou de implementar. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma coisa para a gente comprovar isso. Agora, a gente pode escrever um teste que checa se a mensagem do range error que foi lançado corresponde à mensagem que a gente especificar no teste. É a mesma estratégia que a gente executou nesse teste do type error. Então a gente pode copiar esse teste e vamos colar ele abaixo do teste mais recente que a gente fez. Então a gente vai inserir o -1 como argumento da invocação da getFactorial, vamos modificar o nome desse erro para range error e vamos especificar a mensagem getFactorial should receive a number between 0 and 20 as argument. Como a gente também vai ter que inserir essa mensagem dentro do toBe, logo acima desse teste, a gente pode declarar uma const range error message que recebe essa mensagem que a gente recortou, na verdade que a gente colou, e agora a gente pode referenciar essa mensagem tanto na descrição do teste como dentro do toBe. Se a gente salvar e olhar o console, ótimo, o teste falhou e a gente assistiu ele falhar. Por que ele falhou? Porque o esperado era que a getFactorial, recebendo -1 como argumento, retornasse um range error com essa mensagem. Mas a mensagem obtida foi uma string vazia. Para fazer esse teste passar com o mínimo de código possível, a gente pode simplesmente copiar essa mensagem de erro e inserir ela como argumento da invocação do range error. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê agora que todos os testes estão passando. Para a gente comprovar que aquele falso positivo que aconteceu agora há pouco, que foi esse teste, aconteceu devido à execução infinita da função, a gente pode comentar esse if que lança o range error, salvar, e se a gente ver o terminal, olha a mensagem que a gente recebeu, maximum call stack size exceeded. Ou seja, de fato, a getFactorial, recebendo -1 como argumento, estava lançando um range error. Mas esse erro estava sendo lançado devido à execução infinita da função.
e não devido a alguma estratégia que a gente tivesse implementado no nosso código. Ou seja, realmente era um falso positivo que a gente pegou por ter o hábito de assistir o teste que a gente escreve falhar. Agora, eu vou descomentar esse if e salvar. E já que o nosso código está funcionando e está coberto por testes, será que a gente pode refatorar e melhorar alguma coisa nele? Claro que pode. Primeiro, como essa mensagem está sendo usada em dois arquivos diferentes, a gente pode isolar ela nesse arquivo utils, da mesma forma que a gente isolou a type error message. Então a gente vai exportar essa constante e agora a gente pode copiar só o nome dela, salvar e fechar esse arquivo. E aqui no arquivo de testes, a gente vai adicionar a importação dessa const rangeRorMessage. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que os testes continuam passando. E no nosso arquivo da getFactorial, a gente também vai adicionar a rangeRorMessage nesse import. E vamos substituir essa string da invocação do rangeError pela referência da rangeRorMessage. Se a gente salvar e olhar o terminal, tudo continua funcionando. Um segundo refactoring que a gente pode fazer é melhorar a legibilidade dessas condições. Porque é mais fácil para uma outra pessoa ou para você mesmo no futuro, ao invés de investir um pouco mais de tempo para ler e entender uma lógica, ler só uma palavra. Então a gente pode, por exemplo, recortar essa expressão, referenciar uma const que pode ser chamada de isNotNumber, e aqui em cima a gente vai colar a expressão que a gente recortou, vamos declarar uma const que vai se chamar isNotNumber. Se a gente salvar e olhar o terminal, os testes continuam passando. E é muito importante que a cada pequena refatoração que a gente faça, a gente observe se os testes realmente continuam passando. A gente também pode substituir essa expressão pela referência de uma const isNumberOutOfRange. Aqui em cima, a gente vai colar essa expressão que a gente recortou, vamos copiar o nome da constante que a gente referenciou e vamos declarar essa constante que recebe essa expressão. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que os testes continuam passando. E agora aqui embaixo, a gente pode substituir essas linhas de código por um ternário. Então acima desse if, a gente pode inserir um return, vamos recortar e colar essa expressão do if, dizendo que se essa expressão for verdadeira, 1 vai ser retornado. Se essa expressão resultar em false, o que vai ser retornado é o número multiplicado pela invocação da própria função. Então a gente pode remover esse restante de código aqui embaixo, e se a gente salvar e olhar o terminal, todos os testes continuam passando. Só que essa expressão também não está legível. A gente bate o olho e tem que parar para ler e entender toda essa lógica. Então aqui em cima, a gente pode declarar uma const isNumber1 or 0 que recebe essa expressão que a gente vai recortar e colar. E antes do return, a gente pode simplesmente referenciar a isNumber1 or 0. Se a gente salvar e olhar o terminal, nosso refactoring não quebrou nada e os testes continuam passando. E com isso, a gente encerra nossa aula sobre TDD. Espero que tenha ficado mais claro para você como que essa prática pode ser implementada no dia a dia em uma aplicação. Se você ficou até o final, parabéns pelo esforço e muito obrigado por ficar até aqui. A gente se vê na próxima aula. Um abraço.